Meus irmãos, eu quero convidá-los, nesse instante, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 7. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, Santo Evangelho, segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler o capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 23. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Em nosso sermão passado, considerando esse texto, nós observamos a falsa religião. E hoje nós queremos observar a verdadeira religião para a glória de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Graças damos ao Senhor por sua palavra e suplicamos, Pai, que possamos aprender de Ti aqui essa noite. Ajuda-nos para que falemos as verdades de acordo com a verdade bendita. Conduz-nos nas palavras, conduz-nos na percepção do Senhor. Que nossas vidas sejam tocadas pelo Santo Evangelho. Possamos viver para a Tua glória, Pai. Nos ajuda essa noite, mais uma vez, em Cristo Jesus seja magnificado. Amém. Meus irmãos, como afirmamos logo antes da leitura, nós consideramos no domingo passado, nesse texto, mais uma vez a oposição dos escribas e fariseus ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse antagonismo procede não de alas exteriores, ou seja, fora da igreja, podemos assim falar hoje, no contexto de Cristo, de Israel, mas daqueles que tinham de fato conhecimento da palavra
tinham as escrituras à mão, mas não conseguiam entender a singularidade da verdade de Deus na transformação real de suas vidas. Criaram centenas de preceitos humanos, tradições, nos quais até impediam do povo ter acesso de fato à essência da palavra da vida, com os seus conceitos, suas filosofias. Jesus chega a dizer que eles não entravam no reino de Deus e até impediam aqueles que queriam entrar. Realmente é algo muito terrível. E aqui então, depois de Marcos apresentar, como nós vimos, vários sinais, milagres do Senhor que constataram para nós, no registro do Santo Evangelho, a sua divindade, o antagonismo se opõe novamente. E é sempre assim, eu gosto sempre de trazer isso à memória, que na caminhada cristã sempre nós teremos isso. Verdade pregada, verdade anunciada, oposição levantada. Sempre assim. Sempre na caminhada cristã, isso é característico da palavra de Deus. Toda vez que ela é pregada fielmente, a oposição também se seguirá. E aqui, mais uma vez, não foi diferente. E aqui eles investiram alto, né, porque se destacaram de Jerusalém, né, do sul ali de Israel para o norte, na Galileia, e foram ouvir o que estava acontecendo. De fato, a fama do Senhor já era grande em toda a terra de Israel, até fora dela. E eles então foram ali e ficaram observando, ver se encontravam alguma coisa para criticar, atacar o Senhor, os seus discípulos. E como nós vimos em outras vezes, eles viram, dessa feita, os discípulos comendo, não lavando as mãos, segundo o rito de purificação. Não é que os discípulos fossem anti-higiênicos, ou o próprio Cristo. O texto aqui não trata de higiene, o texto trata aqui de pureza, de ritos de purificação, que de acordo com a perspectiva dos judeus eram necessários para diferenciá-los ou prepará-los como eleitos de Deus para tomarem suas refeições, diferente dos pagãos, mas tudo isso invenção da mente deles. De fato, quando nós observamos as prescrições mosaicas, isso não existe. O que existe são algumas abluções estabelecidas para circunstâncias apropriadas, e para os sacerdotes, ao entrarem no tabernáculo, no templo, existia no tabernáculo aquela bacia de bronze, para que eles lavassem os pés e as mãos e fossem entrar ali no templo, oficiarem para o Senhor. Mas isso não era demandado de todo o povo. Eles estenderam, acharam isso pouco, vamos dizer assim, que Deus não deu o suficiente, e eles completaram com a tradição oral, tradição dos anciãos, como eles mesmos falam aqui. Para fundamentar essa tradição, eles dizem até que Moisés registrou, mas algumas coisas Moisés comentou. E aquilo que Moisés comentou oralmente foi transmitido de geração em geração, até que eles registraram também essa revelação, colocando aqui entre aspas, oral, que não tem base para isso. Fato é que eles abordaram o Senhor, criticaram os discípulos, e aqui nós tivemos a oportunidade de observar a maneira equivocada e triste da religiosidade dos fariseus e dos escribas. E apresentamos 3 pontos no domingo passado. Falsa religião, nós vimos em primeiro lugar, se detém em regras que moldam apenas o exterior. Nós vimos isso quando eles procuraram, olhando para os discípulos, que os discípulos não estavam adequados de forma externa e visível a eles, seguindo a Deus segundo os pressupostos deles. Nós vimos como isso é falacioso e como isso está totalmente distante do ensino do Evangelho. A falsa religião também, ela produz falsa adoração, que não move, não envolve, não transforma o âmago do homem. Pode observar no capítulo 7, quando Jesus fala, no versículo 6, citando o profeta Isaías, ele diz: este povo honra-me com os lábios, veja, uma honra verbal, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, adoração vã, em vão me adoram. A falsa religião produz falsa adoração. Uma adoração, palavras, de ritos, de práticas que não expressam a vontade de Deus, e como Jesus mesmo diz, não transformam o âmago deles. O Senhor fala que o coração está longe. Nós vimos isso na semana passada. E também, que a falsa religião, ela substitui a palavra de Deus por preceitos humanos. Então, quando nós observamos as falsas religiões, e isso nós consideramos uma realidade mais externa, com as seitas, mas também nos nossos dias, no nosso meio, de igrejas, muitas que se afirmam evangélicas, mas que se pautam mais em preceitos humanos, com um culto falso, que não muda o coração
e que se apresentam apenas com regras, com modismos, com a aparência exterior tocada, mas com o âmago distante do Senhor. No que então consiste a verdadeira religião? Então nós vamos aqui fazer um caminho, né, ao contrário, observando uma espécie de quiasmo. Nós concluímos falando que a falsa religião se pauta em preceitos humanos. Na sequência, a verdadeira religião se pauta nas Escrituras Sagradas. Então há um contraponto aí muito intenso, que parece lógico e claro, mas muitas vezes é negligenciado também por nós. Quando nós vemos homens, como os escribas e fariseus, que conheciam toda a lei, conheciam até quantas letras tinha em determinado livro da Escritura, como confrontar essas pessoas? Não é? Jesus ali está diante de homens que têm uma habilidade intensa das Escrituras. Talvez, analisando eu, meramente homem, falando, pecador que sou, e dizer, eu vou citar a Bíblia para esses homens. Esses homens conhecem a Bíblia. Esses homens dormem agarrados com a Bíblia, acordam com a Bíblia, passam o dia todo fazendo cópias e cópias das Escrituras, conhecem literalmente, como nós costumamos dizer, de có e salteado. Isso poderia levar até mesmo na aplicação errônea e má, enganosa e maliciosa dos fariseus, a multidão a esmorecer. Exatamente não ter e não se voltar, não ter reverência, não se voltar para as Escrituras. Os irmãos entendem aqui o que está acontecendo? Ou seja, homens que se sentavam, como diz Jesus em Mateus 23, na cátedra de Moisés, tornavam a palavra algo realmente sem sabor, algo que ocasionava ojeriza. É isso que a Bíblia faz, é isso que esse livro faz. Mas Jesus não se deixou desmotivar por isso. Observem que quando eles perguntam a Jesus da tradição de lavar as mãos, jarros, camas, Jesus não entra nesses detalhes. O mestre sempre teve o cuidado com isso. Ele nunca se deixou levar pelas querelas, pelas fábulas, pelos mitos, pelas lendas inventadas pela mente humana. Não, ele sempre se voltava para a Escritura. Ele dizia, está escrito. Ele sempre trazia a conversa para o centro de quê? Da palavra de Deus, da verdade de Deus. Você usou a Bíblia de forma errada, então vamos para outro conceito. Não, vamos usar a Bíblia de forma certa. Será sempre assim. A fé verdadeira depende do que procede da boca de Deus. Ora, se Jesus enfrentou o diabo, o pai da mentira, com a verdade das Escrituras, ele não faria diferente com os escribas e fariseus. Veja, Mateus capítulo 7, Jesus, ele diz isso, ele cita aqui para nós, ou seja, uma vez mais, né, nós vemos ali em Mateus capítulo 4, Lucas 4, Jesus refutando o diabo com a Escritura, e aqui ele procede, ele desmonta o argumento falacioso dos escribas e fariseus com a própria palavra. Para isso ele cita Isaías e Moisés e aplica essas Escrituras de forma magistral. Ele diz, bem, versículo 6 de Marcos 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Isaías disse isso, ele cita, porque é a palavra dele, que ele inspirou Isaías, o Espírito de Cristo é o testemunho da profecia, era o Espírito de Cristo que estava inspirando Isaías. Então ele diz, Isaías falou, foi Deus quem falou, Isaías registrou, foi Deus que registrou, o que saiu da pena de Isaías, da pena, é palavra de Deus. Vocês estão aí com querelas, com conversas, com achismos, tradição, que tradição? Mas é uma coisa de muito tempo, não importa. Veja como Cristo faz questão, no versículo 10 ele fala, pois Moisés disse. Isso é muito importante, irmãos, para a autoridade da Escritura. Ou seja, Deus usou esses homens, Isaías, Moisés e tantos outros, o próprio Paulo, o próprio Marcos que está registrando aqui, para que nós entendamos que a palavra de Deus caracteriza primariamente, fundamentalmente, prioritariamente a verdadeira religião. Povo de Deus é o povo do livro, povo de Deus é o povo da Bíblia, povo de Deus diz capítulo e versículo onde está escrito.
o alto valor dado pelo mestre às Escrituras pode ser verificado pelo modo que ele se refere às mesmas. Observa aqui comigo, Marcos 7, ele diz exatamente isso. Veja, versículo 8, ele diz, negligenciando o mandamento de Deus. Jesus fala que o que Moisés escreveu é o quê? Mandamento de Deus. Ele continua dizendo, veja no verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. E ele continua falando no versículo 13, veja, ele diz, os fariseus, escribas, né, jeitosamente, as suas práticas os levavam a invalidar, ele fala no versículo 13, a palavra de Deus. Beleza isso, né? O que é que você tem nas suas mãos, irmãos? O que é que você tem nas suas mãos, irmã? O mandamento de Deus para você. O que é que está aqui aberto diante de nós? O preceito de quem? De Deus. O que é esse livro em suas mãos, essa coleção de 66 livros? A palavra de Deus. A verdadeira religião sempre vai tratar as Escrituras com a devida reverência, o devido reconhecimento de que o que nós temos nas mãos não são tradições, não são ideias concebidas pela mente humana, mas se somos cristãos, iremos nos referir à Bíblia como mandamento de Deus, preceito de Deus, palavra de Deus. Essa abordagem, irmãos, é determinante para a fé cristã. Tudo começa aqui. Ou seja, os cristãos que de fato seguem a Cristo, terão a mesma abordagem e a mesma reverência para com as Escrituras. Isso é tão interessante. Eu falo aqui para os irmãos, quando Cristo me chamou, né, meus 15 anos de idade, eu não entendia, eu não sabia nada da Escritura, no sentido de entender teologia, ou entender as questões de canonicidade, né, de inspiração verbal, plenária, de inerrância da Escritura. Eu não sabia de nada disso. Mas a partir do momento que eu criei em Cristo, me veio a convicção, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é o que marca o cristão. Isso é o que marca alguém que de fato foi alcançado pelo Senhor. Em toda a Escritura é abundante a reverência, o amor, o cuidado, a proteção, o zelo e a obediência para com a própria Escritura. Os santos são caracterizados por receberem a palavra de Deus como palavra de Deus. Eu poderia citar aqui inúmeros textos, mas apenas enquanto eu estava escrevendo, meditando nesse texto, abre comigo em Josué capítulo 1. Pensa comigo, Josué vai suceder quem? Quem é, irmãos? Moisés. Meu Deus do céu, que responsabilidade. Maior do que Moisés, somente quem? Cristo. Essa Bíblia afirma isso para nós. Hebreus faz essa comparação. Josué, Moisés morre. O que ele vai fazer? Meu Deus do céu. Eu, no lugar dele, eu saía correndo. Né? Mais de 1 milhão de pessoas. A liderança de Moisés. O homem, o profeta, a quem Deus se revelou, de forma única, de quem todos os outros profetas derivam a revelação, no sentido de que nenhum profeta posterior profetizou algo distoante ao que Moisés já houvera falado. Ele era o crivo. A palavra de Deus na boca de Moisés. O que Josué podia fazer diante disso? Um curso de capacitação? Procurar um coach? Não tinha não, né, naquela época, né? Como ganhar o povo, como conquistar o povo, como fazer algo para cair nas graças do povo. Algumas vezes quando preguei no livro de Josué, algo me chama muita atenção no capítulo 1. Eu vou deixar esse exercício para você em casa. Às vezes em que Deus fala, meu servo Moisés, assim como meu servo Moisés. É inevitável o parâmetro
da fidelidade ali que nós vemos, do próprio Deus destacando a singularidade de Moisés. Mas como Josué podia conduzir essa missão, conduzir esse povo, fazer eles adentrarem a terra de Canaã, desbancar as nações pagãs? Josué, capítulo 1, versículo 7. O que é que você precisa, Josué? Tão somente, olha a beleza disso, tão somente ser forte e muito corajoso a matar todo mundo aí que se levantar contra ti. Não, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Você será bem-sucedido com a palavra de Deus. Então, somente isso. A vida cristã é simples e poderosamente profunda. Tão somente o Evangelho que está nas suas mãos, esse livro. Paulo disse em Romanos, capítulo 1, verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus. Josué, tão somente, Josué, não tem mistério, não tem segredo. Eu quero apenas que você se mantenha neste livro. Beleza? Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Louvado seja Deus. Antes medita nele com que frequência? Dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso que Cristo fez ali foi realmente um golpe na religião falsa, que quer apresentar algo mais, acréscimos, ideias, conceitos, tradições humanas, como se a Bíblia em si não fosse suficiente, ou chata, ou retrógrada, ou descontextualizada. Não, o Senhor citou Isaías, o Senhor citou Moisés. E aqui nós vemos que Josué, o Senhor diz para ele, tão somente isso. Josué, tão somente isso, mantenha. E Paulo vai dizer para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. São muitas as referências. Salmo 1, ele vai dizer, e vai definir para nós mais à frente, veja, a felicidade, não é? Beleza, esse salmo. Abertura do saltério. O salmista começa destacando aqui aquilo que não faz um homem feliz, que os homens pensam que serão felizes assim, né? Estamos aí nesse período, né, que acontece sempre, de carnaval, essas coisas assim, enfim, no nosso país. Mas ele diz, bem-aventurado o homem. Quem é um homem feliz? Negativamente ele vai dizer, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas coisas não fazem um homem feliz. O que faz um homem feliz e bem-aventurado é o quê? É o seu prazer estar, aonde, irmãos? Na lei do Senhor. E na sua lei, meditar com que frequência? Dia e noite. Será que ele tinha lido Josué capítulo 1? Eu acredito que sim. Salmo 119, nós estamos considerando N versículos, está com a singularidade da lei de Deus. Mas um me chama a atenção, porque eu tenho assim uma memória afetiva. Eu tinha um livro, uma pequena enciclopédia, e tinha assim dentro do livro um missionário indiano. Aí dizia até assim que ele estava numa cidade da Índia. E a figura era ele, cabelos brancos, muito grande, a barba também, a Bíblia aberta, e o versículo 97 do Salmo 19 ali. Ó, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação em todo dia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo número 35, mostra aqui, dentre muitas outras vezes, mas essa expressão também é muito forte, registrada por João,
quando Jesus cita os salmos, no caso o Salmo 82, e o Senhor, dessa forma, se refere à Escritura. Veja, no versículo 34 de João capítulo 10, replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses. Não está escrito isso no Salmo 82? Na controvérsia, Jesus estava ali tendo outra com os fariseus. E ele diz assim: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. E olha o que Jesus fala. E a Escritura, o que está escrito aí? Não pode falhar. N textos poderíamos citar Paulo quando vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmãos, somos o povo do livro. Toda a nossa vida é pautada no Santo Livro. Oramos o Santo Livro. Cantamos o Santo Livro. Pregamos o Santo Livro. Vivemos e morremos pelo Santo Livro. Então Jesus, quando ele responde aos escribas e fariseus, ele mostra para nós que a verdadeira religião, ela está atrelada ao que procede da boca de Deus. É Deus que faz o homem ser piedoso pela sua boca, pelo que ele fala, pelo que ele revela. Por isso que Cristo, o piedoso, o Verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, para que de fato tenhamos em Cristo a graça e o poder para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Daí, é importante considerar isso. Você ama o Santo Livro? Veja, você não pode, como cristão, não é que você não possa passar por momentos de dúvidas, de lutas, mas até mesmo as suas dúvidas, as suas lutas, seus temores, eles se submetem à Escritura. Pode chegar um momento em que você lê um texto, isso aconteceu muitas vezes comigo, e o texto ser complexo para mim, por minha causa. Pela minha limitação, como Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, alguns indoutos distorcem os escritos de Paulo, ele fala isso para a sua própria condenação. Todas as vezes que você lê a Bíblia, saiba de uma coisa, você vai sempre encontrar um erro, mas é em você, nunca nela. Quando você aparentemente se deparar com um erro, entenda que é a limitação da sua mente, a incredulidade do seu coração, a dureza do seu coração, mas a Escritura não pode falhar. Isso caracteriza os cristãos, isso caracteriza os crentes, isso caracteriza de fato aqueles que foram regenerados. O amor e a reverência às Sagradas Escrituras e a relação com elas para todas as coisas da vida, para todos os embates da vida, para todos os dilemas da vida, à lei e ao testemunho. Se não procedermos assim, não veremos a alva, ou seja, a luz da glória de Deus. Você ama o Santo Livro? Você ama a Escritura? Que isso seja perceptível primeiramente a você, pela dedicação sua a esse livro. Sua vida é pautada pelo Santo Livro ou por filosofias e devaneios, sofismas. Nós falamos hoje pela manhã do juízo, bom senso. O salmista diz: ensina-me o bom juízo e o conhecimento. Não tenha a Bíblia como um amuleto apenas, não cite versículos apenas para destacar a sua habilidade intelectual. Mas obedeça a Escritura, porque os escribas e fariseus, tenho certeza, eles davam um show em todos nós que estamos aqui, no conhecimento de Bíblia. Mas Jesus falou acerca deles. Eles dizem e não fazem. Volta comigo para Marcos capítulo 7. Em segundo lugar, a verdadeira religião, ela, uma vez que ela está pautada na Escritura, vai acontecer algo muito determinante. A verdadeira religião denuncia o pecado no íntimo. Lembra do nosso segundo ponto? A falsa religião, ela não transforma o âmago do homem. E a verdadeira religião, ela denuncia o pecado no íntimo. É sempre assim. O Evangelho sempre desnuda a verdadeira condição da alma, revelando o oculto e desconhecido, destacando que o problema do homem é o seu âmago. Lembra que os fariseus estão querendo ser puros com um tratamento externo.
Eles estão querendo o quê? Lavar as mãos, até a altura dos cotovelos. Estavam puros diante de Yahvé. Jesus falou, isso não altera nada dentro. Não altera nada. De fato, os ritos de purificação, eles foram designados para apontar o mal maior. Ou seja, que o homem é sempre impuro. E ele precisa ser lavado de seus pecados. Mas água, nem sangue de touros, limpa o homem do seu pecado. Somente o sangue de Cristo. Então os fariseus, eles se deleitavam com as práticas, com os ritos externos, para se satisfazerem com isso. A sua consciência tinha sido comprada por isso. Então é muito comum você observar as pessoas abraçarem o Evangelho. Mas pastor, quem abraçou o Evangelho não é crente? Necessariamente não. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que Simão, o mágico, ele abraçou a fé. Mas Pedro disse que ele estava em fel de amargura e perdição porque queria comprar o dom de Deus com dinheiro. Então a pessoa cumpre alguns requisitos religiosos evangélicos. Às vezes a leitura da Bíblia pode se tornar também um ídolo, dissociado da devoção ao Deus verdadeiro e o reconhecimento da boca de Deus na palavra que transforma. Mas lê por ler, ora para cumprir, eu fiz a minha oração, fiz minha leitura, fui para a igreja. Os irmãos acham que isso é algo distante. Abre comigo no livro de Provérbios. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 7 de Provérbios. Sabedoria de Deus. Veja a partir do verso 6. Salomão está aqui orientando o filho, o jovem, a ter cuidado com a mulher adúltera. E ele diz no versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo. Se define muito a juventude que não atenta para essas coisas. Que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher, veja só, lhe sai ao encontro. Entenda que essa narrativa contempla Israel, contempla Jerusalém, e as pessoas se tinham pressuposto, se presumiam, todos servirem ao Deus verdadeiro. Essa mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, e de cara impudente, ou seja, sem vergonha na cara, me permitam colocar em termos mais claros, lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Ela era adoradora do templo ao Deus verdadeiro, sacrifícios pacíficos, ela ainda ofereceu ofertas de que ela estava em paz com Deus. Era um sacrifício, não era nem de reconhecimento, de culpa, de confissão de pecados, sacrifícios pacíficos, ela fala, tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, ela era fiel, ela era crente, da perspectiva visual. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés, cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Ela é casada, mas ainda é prostituta. E é crente. Ela é casada, é crente e é prostituta. Não sei, bote a ordem que você quiser. O fato é que ela é isso aqui. Levou o meu marido consigo um saquetel de dinheiro. Ele, só por volta da lua cheia, ele tornará para casa.
Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. O que nós vemos aqui, irmãos, é que as pessoas, elas podem ter uma aparência religiosa e uma relação superficial com a Bíblia, mas elas nunca têm os seus pecados de fato confrontados pelas Escrituras. O seu íntimo, o seu eu não é denunciado diante do Senhor. E nas igrejas existem muitas pessoas assim, mulheres, homens, jovens, moças. Às vezes você fica chocado com os crimes que acontecem. Recentemente, um chocou a nossa realidade aqui no estado do Ceará. Aí isso traz descredibilidade ou descrédito, não é? Ou seja, a gente fica, meu Deus, como é que pode? E ele era crente. Não! Temos que deixar de ser ingênuos quanto a isso. O mestre, ele deixa claro que o problema do homem não é o seu habitat. De fato, o problema do homem, o próprio habitat, o mundo sofre com o que procedeu do homem, da sua desobediência. Maldita é a terra por tua causa. O problema da terra, o problema do mundo, o problema de tudo que nós estamos enfrentando está dentro de você, está dentro de nós. Não é o que entra no homem, mas o que dele sai. A verdadeira religião diz isso. O problema não é saúde, o problema não é finança, o problema não é educação. Os políticos se apresentam como salvadores com isso, né? E segurança, e saúde, e educação. Ah, vai melhorar. Não, irmão, isso não melhora. O problema é, como diz Gênesis 6,5, o coração do homem é mau, continuamente mau, desde a sua meninice. Em Gênesis capítulo 8, veja, depois ali, como nós vimos o texto, fala a saída de Moisés, aliás, de Noé, perdão, da arca, e quando Noé oferece sacrifício, Deus havia julgado a terra, né, trazendo extinção daquela geração. E o Senhor fala algo também quanto a isso, no versículo 21, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei, Gênesis 8, 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque se for assim, parafraseando, eu vou ter que amaldiçoar e destruir a terra todo tempo. Por que eu não vou fazer mais isso, o Senhor diz? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Toda religião falsa culpará algo ou alguém. E mesmo que atribua ao homem alguma falha, nunca o fará na proporção correta, como nos ensina a Escritura. As falsas religiões destacarão alguma bondade inerente no homem, como o start e o desenvolvimento dessa bondade a partir do coração. Existe algo bom em você. Você precisa desenvolver isso. Você precisa melhorar isso. Jesus fala, não. Os escribas e fariseus, com as suas regras, em outro texto, o Senhor fala que eles rodeavam a terra e o mar para fazer um prosélito. E quando convertiam esse prosélito, tornavam ele 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque a falsa religião conforma o homem exteriormente. A verdadeira religião denuncia o pecado no seu íntimo. O mestre, diferentemente, assim o fez. E isso pode ser visto de forma abundante no Evangelho, sabe? E aqui a lista, ela é, eu considero assim, irmãos, dolorosa essa lista. Eu quero ler aqui o seu currículo essa noite. Marcos 7, acompanhe comigo. Você é apresentado diante da corte celeste da seguinte forma. Pastor André, pastor Ariel, cadê o pastor Ariel? Está ali. Diáconos, irmãos, líderes, departamento de homens, mulheres, jovens, crianças, todos nós que estamos aqui. Olha o nosso currículo. Versículo 21 de Marcos, capítulo 7. Do coração de todos nós que estamos aqui, procedem o quê? Maus desígnios. O que mais? Estão lendo baixo por quê? Não é fácil não, né?
maus desígnios. Na sequência, o quê? Ou seja, a imoralidade, a pornografia, a indecência e tudo que você possa imaginar de distorção sexual existe dentro de você. Na sequência, o que é que vem? Somos todos ladrões em alguma proporção. Na sequência vem o quê? Sanguinários. Todos nós somos em alguma proporção. Na sequência o quê? A infidelidade. Na sequência o quê? Amantes do dinheiro. Não, Senhor Deus, é tudo para mim. Coloque em xeque o seu conforto, as suas negociações. Viva o evangelho nos seus negócios. Como você vai ver que você ama o dinheiro. Na sequência o quê? Vamos parafrasear o jeitinho brasileiro. Gostamos das meias mentiras, porque de repente elas são meias verdades. Chega no trabalho, 40 minutos atrasado, patrão, chegou que horas? Acho que uns 15 minutos por aí, um pouco mais, um pouco... Na sequência, o que mais? Dolo, engano, má intenção. Na sequência, o que mais? Sensuais, destiladores de sensualidade, defraudadores uns dos outros. A Escritura chega até a dizer isso. Ou seja, que Deus, Ele julgará os adúlteros e que Deus, Ele não tolera a realidade da defraudação, de você insinuar-se, de você ser instrumento de tentação para alguém. Na sequência, o que mais? Você tem nem que seja a inveja branca. E tem essa inveja branca? O pessoal diz que tem. Para mim é inveja do mesmo jeito. Você se incomoda com o bem-estar de outra pessoa. Né? Você diz, não, eu estou feliz por ela. Eu digo assim, eu estou também. Na sequência, o que mais? Quantas vezes no seu coração já subiram pensamentos contrários a Deus e palavras contra a divindade? Na sequência, o que mais, irmãos? Isso aqui é algo que... Né? Davi chega a orar no Salmo 19, dizendo, da soberba guarda o teu servo. Que ele bem sabia. E por fim ele fala o quê? Foi o que nós falamos pela manhã, lembra? Agimos loucamente, sem a mente divina, fazendo o que queremos ou o que achamos, sem consultarmos a palavra de Deus. A loucura caracteriza a vida do homem sem Deus. É interessante aqui que ela termina essa lista falando da loucura. Salmo 14 diz o insensato no seu coração, não há Deus, desviam-se e praticam toda sorte de iniquidades. Ou seja, quando o homem caiu, ele perdeu a sobriedade, bom senso, a espiritualidade. Então, o que acontece é que uma vida de loucura, ou seja, a parte de Deus, os frutos serão todos esses aqui. Consequência do abandono à palavra é isso. Então, irmãos, entenda, a verdadeira religião, ela faz isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, nos faz nos sentir mal, para nos fazer nos sentirmos bem. Porque tudo que nos falta e é lacuna, Cristo é suficiente para suprir. Entendem, irmãos? O Evangelho é isso. A verdadeira religião não é que você é o melhor, que você é mais precioso do que ouro puro de Ofir, não é? É isso, é? Ouro puro de Ofir. Você não vale nem uma cibalena, né? Antigamente falava assim, não estou valendo nem uma cibazol. Ouro puro de Ofir, meu Deus do céu. A tratativa do mestre e dos apóstolos sempre foi assim. Quando Jesus chega na mulher samaritana, em João capítulo 4, e o texto sagrado diz que era-lhe necessário passar por Samaria,
Irmãos, que texto sublime. João capítulo 4. E a mulher samaritana, ela era entendida, né, das questões teológicas. E ela começa a conversar com o mestre, e o Senhor me dá água. E ela, como sendo tu judeu, pedes de beber água, a mim que sou mulher samaritana. Primeiro, um judeu conversar com a mulher em público, jamais. Segundo, sendo uma samaritana, piorou. E Jesus, mulher, se tu soubesse, quem te pede água, né? E vem aquele discurso maravilhoso, ela, vejo que és profeta e tudo, aquela coisa toda, né? Aí Jesus diz para ela assim, olha, eu vim aqui para mudar a tua vida. Eu quero que você entenda que você tem sofrido muito, eu quero te ajudar. E, aceite o que eu tenho aqui para lhe dizer. Não é isso que ele fala, não. Ele diz assim, mulher, está conversando muito aí, né? Tá certo. Chama o teu marido. Por que Jesus faz isso? Exatamente isso. Desnudar o pecado, o adultério dela. Aí ela, né? Mulher samaritana, tinha uns ancestrais cearenses, ela disse, tem marido não. Tem marido não. Aí ele, falaste bem, já tiveste 5, que tu está agora também não é teu. Que é isso, Jesus? Mais devagarzinho. Mais devagarinho aí, porque denuncia. Ela não vai nem querer conversar contigo. A mulher ficou impactada. João capítulo 4, para não ficar apenas na minha narrativa, parafraseando o texto, versículo de número 28, você vê a palavra de Deus, o verbo de Deus, Cristo ensinando, e está escrito assim, João 4, versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não será esse o Cristo? Porque o Cristo denuncia os meus pecados. O Cristo não bajula. O Cristo diz, a sua vida está errada. O Evangelho diz, tudo que você tem feito, adúltero, ladrão, homicida, blasfemador, mentiroso, invejoso, e você diz, é verdade, Senhor, e pode dizer mais, que eu sou isso e muito mais, isso mesmo, e agora, eu estou aqui para te salvar. Olhe para mim, diz o profeta Isaías, olhar para mim e sede salvos todos os termos da terra. Por essa razão, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Para salvar quem, irmãos? Os pecadores. Aí Paulo diz, dos quais eu sou o principal. A religião verdadeira, ela não deixa o homem se gabar de nada. O homem se apresentar aos fariseus puros, com seus filactérios, com as suas franjas alongadas. Nada disso. Jesus denunciou. Entendam, ouvi-me, não se deixe levar por isso. Não é nada de fora que vai contaminar ou purificar vocês. Não, o que contamina é o que está dentro de vocês. Jesus, ele traz isso de forma muito clara. A verdadeira religião tem a palavra de Deus como fundamento e sempre essa palavra se tornará para nós, se apresentará como espelho, denunciando os nossos próprios pecados. O cristão, o santo, o fiel, o justo sempre trará consigo o gemido de um coração ainda corrompido pela presença do pecado. Mas ao mesmo tempo a nota de alegria e esperança na palavra de Deus que foi semeada no seu coração. O santo sorri entre lágrimas. Louva a Deus porque os seus pecados foram denunciados e almeja a esperança da redenção do seu corpo. Essa é a verdadeira religião. Você se percebe o pior dos homens? Você se percebe a pior das mulheres? Não? Você se acha muito boa pelas suas campanhas de oração? Você se acha muito bom pelas leituras teológicas que faz? Cuidado.
Isso pode estar satisfazendo o seu ego, o seu coração. Temor de Deus, conhecimento de Deus, sempre nos colocará na percepção das nossas mazelas, nos abaterá, nos fará andar humildemente com o Senhor, temendo o seu nome, temendo a sua palavra. Você compreende que sempre o problema, primeiro vai ser você. Irmão, isso é tão bom para o casamento. Olha, o casal tem essa percepção. Pai, meu casamento está com problema. O que é? Mas o problema sou eu, pastor. O problema sou eu. Minha esposa é ruim. Mas eu sou mais ruim. Que ruim todos nós somos, né? A gente fica com essa questão de achar que o problema está ali, o problema está fora do homem, o problema está dentro de você, irmão. O problema está dentro de você, irmã. Se você chora pelo seu coração, se alegre por essas lágrimas como evidência da sua regeneração. Eu quero concluir, volto comigo para Marcos 7. Já que nós não vamos ter culto aqui na igreja no próximo domingo, a gente pode ir mais meia hora, não é? Outro domingo, não é? Tranquilo. Mas eu quero concluir destacando o seguinte: a verdadeira religião, além de estar pautada na Escritura e denunciar o pecado do homem, a verdadeira religião, ela traz liberdade. Interessante que você tem essa nota, vamos dizer assim, mais sombria, né, do Evangelho, no sentido de apresentar os seus pecados, mas o Evangelho quer te libertar para a liberdade. Não o legalismo nem a libertinagem. A liberdade em Cristo conduz o fiel à verdadeira adoração. Porque uma vez que ele é liberto pelo pecado, ele não vai honrar a Deus verbalmente ou adorá-lo de forma vã. Ele vai adorá-lo com gratidão, porque uma vez liberto dos seus pecados em amor, ele quer prestar a Deus um culto verdadeiro. E o fiel, então, ele passa a se valer de forma legítima de todas as coisas para essa bendita adoração. De fato, o culto engloba toda a vida, fazendo do todo da mesma uma realidade para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Toda a sua vida é culto, toda a sua vida é um sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto o quê? Racional. Perceba que os discípulos já experimentavam essa liberdade em Cristo. Nós podemos ver isso nos episódios anteriores, ali no capítulo 2, onde os discípulos eram criticados por não jejuar, e Jesus deixa. A versão da Bíblia no cearense, deixa o bichinho, depois de jejum, deixa os bichinhos sem comer, rapaz. Sem comer agora, não, deixa eles comerem. Estão aqui comigo, estão comigo, eles estão guardados. Aí os discípulos vão caminhando, pegam ali uns grãozinhos, esfrega na mão, começa a comer. Epa, o que foi? Estão comendo, deixa eles comer, rapaz. Deixa besteira. Para com isso. Jesus curou o homem no sábado. Epa, venham para ser curado no outro dia de sábado. Não, vou curar hoje. Sábado é para curar também. Vocês cuidam de ovelha quando cai no buraco no sábado? Por que eu não vou curar? Não vou abençoar? Os irmãos percebem que Cristo, a todo momento, está ali tocando para fazer as pessoas entenderem que seguir a Ele é leve, é uma liberdade, é tranquilidade, não é escravidão, não é opressão, não é pega, não pega, não é patrulha espiritual. Isso é muito maravilhoso. O mestre não se deixava reger pelo legalismo, ele não lavava as mãos, como os fariseus queriam. Ele não guardava o sábado da maneira que eles queriam, ele guardava, obedecia a palavra, mas não com as criações e invenções humanas. E, consequentemente, os discípulos iam ali na sequência. Opa, eles não estavam entendendo tudo, mas está bom aqui o negócio, está bom. Estou gostando, esse negócio aqui de seguir o mestre está bom. É bom. Gálatas capítulo 5, eu quero que os irmãos vejam aqui o texto, né? Eu brinco assim, né, com os irmãos, irmãos, ou coisa boa é ser crente, ou coisa boa é ser crente. Já pensou? Dia de sábado, oh meu Deus, comer uma carnezinha de porco e tomar Coca-Cola, isso mata qualquer adventista, qualquer mormon, qualquer testemunho de Jeová, e a gente crente, oh maravilha, né?
Ele já baixou a cabeça ali. Isso mata qualquer um, né? Rapaz, a gente pode estar aqui, literalmente de bacon a vida. Sábado, tem um problema. Posso tomar meu cafezinho, minha Coca-Cola. Um Raimundo Morte Alegre. Meio litro de café aqui todo culto. Antes não podia. Isso é uma bênção. Regras, sabe? Não vamos deixar nos levar por isso. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Versículo 13, do capítulo 5. Jesus traz, claro, ali, o apóstolo Paulo, o Espírito de Cristo conduzindo Paulo. Ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados ao quê? À liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Percebem? Liberdade, Paulo critica no começo o legalismo, não vos submetais a julgo, mas também diz, cuidado com a libertinagem, não vá dar lugar à carne. Viva em liberdade. E a suma de tudo está onde? Gálatas 5, que versículo? 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé, que o quê? Atua pelo amor. A verdadeira religião rende o coração em amor, em um culto holístico, ou seja, que envolve todas as coisas, para a glória de Deus. O fiel sempre em amor se resguardará do mal e da amargura de uma vida escravizadora. Como disse Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Quer comais? Quer bebais? Coração conquistado pelo amor de Cristo, os discípulos, diferente dos fariseus e escribas que oprimiam as pessoas com regras, com regrinhas, com querelas, eram corações gratos, perdoados, que não estavam mais agrilhoados por ideias e filosofias humanas, e agora serviam a Cristo com prazer, queriam obedecê-lo por amor, queriam que toda a sua vida fosse tocada e permeada por Ele. E nós vemos isso quando Cristo, Marcos traz essa nota, veja concluindo aqui, o Senhor no versículo 19, ele fala, né, não é essa questão do que entra e sim o que sai, e Marcos diz no versículo 19, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Essa nota triunfal do Evangelho é muito bela, colocada por Marcos, é muito bela. Irmãos, domingo passado, aprendemos da falsa religião. Esse domingo, aprendemos da verdadeira religião, pautado na palavra que denuncia os nossos pecados para a liberdade em Cristo Jesus. Pergunta que nós precisamos responder é, em qual delas eu me encontro? Qual delas eu me encontro? Não ignore isso, não protele isso, pois tal resposta é determinante para a sua eternidade. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo Santo Evangelho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos a amarmos a Bíblia, Santo Livro, a sempre vermos os nossos pecados, tristecidos, mas alegres, por sabermos que o Senhor é quem nos perdoa, nos limpa e nos conduz ao reino da glória. Numa caminhada de liberdade, não deixa irmos para os extremos da escravidão, de regras criadas pelo homem, mas também nos guarda da libertinagem que banaliza a graça. Ajuda-nos a caminharmos em liberdade para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém.